Aliás, para você fugir da fadiga, porque às vezes se você ficar enlouquecido ou enlouquecida no fogão, trabalhando muito, fazendo coisas muito elaboradas, você pode ficar cansado demais, né? Porque não é só isso, tem tantas coisas no dia a dia e a mente da gente fica tão ocupada. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o Dr. Ricardo Portieri, que é clínico geral e gastroenterologista, coordenador do pronto-socorro do Hospital Bandeirantes. Muito obrigada, doutor Ricardo. Que bom tê-lo aqui comigo. Tudo bem, Cláudia. Vamos sentar para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto? Vamos. Fadiga. Isso muito me interessa. Hoje eu tô um pouquinho cansada. Você sabe que a gente estava conversando ainda há pouco no café, né? Ontem eu vim participar do Tribuna Independente e aí dormi um pouco mais tarde. Isso para mim faz uma diferença danada, porque eu preciso muito das minhas 7, 8 horinhas por dia. Quando eu durmo um pouco menos, eu fico mais cansada mesmo. E me sinto fadigada no dia seguinte. Agora tem uma fadiga que é maior que isso tudo, né? Certo. Na realidade, essa sua fadiga, Cláudia, é uma fadiga saudável, vamos dizer assim. É importante que a gente dê atenção ao nosso sono, às nossas horas de dormir, né? E o número é exatamente isso, em torno de 7, 8 horas por noite, que é o que o ser humano precisa, né? Só que com as atividades que você tem, que a maioria dos paulistanos e a população que mora em cidade grande, que está sempre atribulada com alguma coisa ou outra, tem que estudar, tem que entrar no computador à noite, que não faz muito bem, né? A gente acaba pulando essas horas de sono, ocupando elas com outras atividades, né? Acaba no dia seguinte acordando um pouco mais cansado, como você falou, está mais fatigada, está sentindo o corpo mole, está se sentindo mal, né? Na realidade, o que precisa era repor as horas de sono, né? Essa fadiga é uma fadiga chamada de fadiga saudável, apesar de que a maioria das pessoas não consegue repor essa hora de sono. Tem sempre uma atividade atrás da outra, acaba fazendo isso no final de semana que ela consegue descansar um pouquinho mais, né? Mas também é importante comentar sobre outros tipos de fadiga, né? Tem uma fadiga que vai ela se acumulando, torna crônica. Crônica. Exatamente. E por falar em sono, às vezes tem pessoas que deitam na cama, tentam dormir essas 8 horas de sono, mas por insônia, por estresse, por preocupação, acabam não completando as suas horas de sono, né? A insônia é uma causa muito importante de fadiga, de cansaço, pessoas que estão sempre em seus trabalhos, nas suas folgas, dormindo nas cabeceiras ou no canto, encosta na parede, está sempre dormindo no ônibus, nas conduções do metrô, dorme até no trânsito. E uma coisa leva a outra, né? Uma coisa a insônia leva a fadiga e a fadiga leva a insônia. Exatamente. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso e essas pessoas precisam de terapia mesmo, tá? Diminuir o estresse, até ajuda com algumas medicações, né, para diminuir a ansiedade. Outra causa também, complementando essa parte do sono, é a apneia do sono. O que é a apneia do sono? As pessoas geralmente obesas, elas, né, que têm o coxim gorduroso muito grande aqui na orofaringe, região cervical, na hora que elas deitam, elas começam a roncar, ou no meio do sono, elas param de respirar. No momento, param por respirar por alguns segundos, até completando quase 1 minuto. E na hora vem aquela respiração ofegante, assim, a pessoa acaba acordando e tem uma péssima noite de sono, tá? Essa pessoa precisa procurar um especialista, precisa fazer um tratamento, ser analisada, né? Tem alguns serviços que se analisa a pessoa dormindo. Agora, né? ela não sabe que ela tem isso, porque não ela está sabe, dormindo. Não ela sabe. Simplesmente acorda cansada. Acorda cansada, exatamente. Ela fala, nossa, mas eu fui dormir às 11 horas da noite, acordei às 8 horas e continuo cansado. A gente falou na semana passada, se não me engano, sobre a apneia do sono. Certo. Agora, eu fico um pouco até incomodada quando os médicos falam assim, a pessoa mais obesa, a pessoa que tem... Esse coxim gorduroso grande. Como é que chama? Coxim gorduroso? Coxim gorduroso, na realidade, é a concentração de gordura aqui na região cervical, no palato, que é essa parte de cima. Eu digo que eu fico incomodada porque eu vejo que tem gente que não tem essa característica, mas que também tem a apneia do sono. Tem a apneia do sono, sim. Geralmente tem algum problema na parte posterior da orofaringe, tá? O palato é essa parte superior da boca, né? Onde tem a campainha, a úvula, né? Às vezes ela encosta exatamente na língua, né? A parte posterior da língua, e a pessoa, no momento que ela para de respirar, obviamente que o organismo vai se defender, vai ter o estímulo da respirar e já acorda assustada, assim. Às vezes nem acorda, mas dá aquela puxada forte, né? Mas ela ficou alguns segundos, até quase 1 minuto, ou um pouco mais, sem respirar. É perigoso, sim. É perigoso.
né? Tem até casos que assim, pelo hiperfluxo cerebral, pela baixa oxigenação, a pessoa acaba desmaiando no sono, acaba evoluindo para o êxito letal, mas ela precisa procurar um médico porque tem alguns dispositivos que protegem isso da pessoa. O CPAP, por exemplo, é uma máscara que faz uma pressão positiva que facilita a entrada de ar no pulmão, né? A pessoa respira normalmente à noite. A gente mostrou, inclusive, em foto, né? Ah, um equipamento grande. Isso aí. E depois tem as cirurgias também para corrigir a posição. Posição e diminuir a quantidade de tecido mesmo posterior do pálate, né? Da úvula e até da parte posterior. Porque dormir bem é muito importante para evitar a fadiga crônica. É isso? Exatamente. Tá. Agora, além de dormir bem, nesse mundo moderno que a gente vive, hoje eu ainda estava descendo o elevador da academia e uma pessoa falou assim, a nossa vida está tão prática hoje com o celular, né? E eu falei, eu não sei se prática ou tão mais estressante, porque a gente não para de trabalhar um segundo. Eu, pelo menos, não paro. E eu ainda tenho uma coisa assim de Twitter e Facebook, e eu gosto mesmo de falar com os meus telespectadores no Twitter, no Facebook, e eu respondo, e eu tenho uma certa ansiedade de responder na hora, porque eu fico imaginando que eles ficam também com vontade de receber a minha resposta meio que de bate-pronto, né? Só que isso tudo gera um desgaste. Um desgaste e aquela ansiedade de você achar, por exemplo, chega à noite, em vez de você estar se preparando já para descansar, você está se preocupando exatamente como você falou, em responder as mensagens, em falar com seus amigos, em acabar o seu dia, encerrar o seu dia. Ainda mais uma pessoa tão atribulada, cheia de compromissos como você e como grande parte dos paulistanos, entendeu? Então, parece que o dia nunca chega ao fim. Então, é aquilo que eu falei, você acaba usando essas horas que seriam importantes para você, para dormir, em tarefas que você não conseguiu encerrar seu dia. Agora, mesmo que a gente tenha um sono reparador de aproximadamente 7, 8 horas, mas se a cabeça estiver muito agitada, a gente pode entrar num processo de fadiga crônica? Com certeza. Esse nome é interessante que você falou. Nós vamos falar em seguida disso. Pode sim. Inclusive pessoas ansiosas, né? Pessoas com problemas, né? Angústia, tem que resolver algum problema, deita a cabeça no travesseiro, não consegue dormir, fica pensando. Existem terapias para isso. Terapias, inclusive, até com psicólogos, de você pegar os seus problemas, assim, mentalizar, colocar todos dentro de uma caixa e guardar, né? Ou então, colocar esses problemas num barco e mentalizar esses problemas e ir embora. Assim, tipo, não pensar em nada por algum tempo. Naquele momento, o seu problema foi embora. Você se afastou dele, né? É difícil. É difícil. Eu sou uma pessoa que, eu não sei, a minha cabeça pensa o tempo inteiro. Tem gente que acha que dá um tempinho de não pensar em nada, né? Exatamente, mas tem apoio terapêutico, tem alguns remédios, assim, uma fase da vida, às vezes a gente até precisa, o paciente até precisa tomar remédio para ele poder diminuir a ansiedade, para poder dormir. E você falou uma palavra muito interessante, que é a síndrome da fadiga crônica, né? Essa fadiga, ela é uma fadiga mais com tempo maior. Essa fadiga que nós falamos, esse cansaço de não dormir, de estar sempre, porque está sempre com atividades, é uma fadiga que você descansando, dormindo, né, passando o final de semana, viajando, você acaba ficando bem. Você sente que não está doente. Agora, a síndrome da fadiga crônica já é uma síndrome mais importante, tá? Geralmente ela ocorre, são meses, semanas e meses, vai até 6 meses de cansaço crônico. Aquela pessoa que está sempre com aquela exaustão, letárgica, não consegue exercer as suas atividades, entendeu? E geralmente ela vem depois de alguma infecção, tá? Geralmente infecções de garganta, infecção do trato urinário, tá? E alguns sintomas, é importante que o médico, quando o paciente vem procurar o médico com cansaço, é importante ele fazer o diagnóstico diferencial. Se esse é um cansaço benigno, né? Um cansaço que é só por falta de sono, ou se existe alguma doença por trás desse cansaço, Às vezes pode ser até um problema de tireoide, né? Um hipotireoidismo, por exemplo, gera um cansaço muito grande. Claro, os hormônios tireoidianos, eles são responsáveis pelo metabolismo celular. E, obviamente, que essa energia depende desse metabolismo, desse hormônio. Você com baixa de hormônio tireoidiano, obviamente que o metabolismo celular ele não funciona da maneira correta. A célula não consegue responder da maneira que precisa. Então, a pessoa está sempre cansada, está sempre com sono, aquela pessoa que está sempre desanimada. Agora, vale a pena reforçar, eu quero até reforçar isso, porque eu recebi outro dia uma carta de uma telespectadora, que a pessoa que tem uma disfunção na tireoide, ela pode tratar essa disfunção e ter uma vida normal. Sim. Porque outro dia eu recebi uma carta de uma telespectadora falando que ela tinha um problema na tireoide e que por conta disso ela tinha muito cansaço, ela não tinha condições de trabalhar. Agora,
nesse caso, se a pessoa tem uma disfunção na tireoide, ela precisa procurar um médico para tratar e para regularizar, para ter uma vida normal, porque é possível, não é, doutor? Claro, inclusive nos check-ups, né? Todo médico, quando faz um check-up, quando solicita exames, principalmente no sexo feminino, inclusive solicita os hormônios tireoidianos, que são o T3, T4, TSH, né? Então, ele pode fazer o diagnóstico, inclusive, de uma síndrome dessa, hipotireoidismo, que é uma doença importante e causa toda essa letargia que você estava falando. E aí, tomando medicamento, você vai regularizar isso, vai equilibrar, e aí tem uma vida normal. Aí você vê que a fadiga estava ligada a uma doença, como pode estar ligada a outras, problemas no coração, problemas pulmonares, né? Problemas neurológicos. Um exemplo é uma paciente que eu posso até te contar, uma paciente do consultório que chegou, doutora, todo dia eu estou cansada, sinto uma palpitação, pegamos no pulso da paciente, ela tem uma arritmia cardíaca. Olha, só o eletro já fez o diagnóstico. Tomando medicações antiarrítmicas, ela já sentiu ótima. Tá? E outros casos, às vezes o cansaço já é sintoma de um início de uma infecção. Uma infecção urinária, que é muito comum em mulher. Às vezes o primeiro sintoma é o cansaço, é a fadiga, dores nas pernas, dor na parte das costas. Sabe? É importante procurar o médico quando você desconfia que esse cansaço não foi aquele cansaço que você não dormiu à noite, ou trabalhou muito, ou fez muita atividade física. Tá? O cansaço pode estar na frente de alguma doença importante. É verdade. Tá? E dores nas pernas, às vezes, significam realmente doenças que a gente nem imagina, né? Você falou da infecção urinária e imagina, de repente você está lá com dor na perna, você acha que é dor na perna e não é. E está lá doendo uma infecção urinária que tem a ver com a tua bexiga, né? Exatamente. Com uma baixa de imunidade. Que às vezes o sintoma clássico, né? Que é a ardência para urinar e febre, só vai aparecer depois, né? Às vezes é só o início de algum sintoma. E tem vários. O importante é passar para a população que o cansaço, ele quando é duradouro, ou um cansaço que não justifica, poxa, dormi uma noite inteira, por que eu estou tão cansado? Por que eu estou tão desanimado? Tá? É importante colocar a população que ela precisa procurar um médico, tá? Ou no consultório do médico, ou mesmo no pronto-socorro, tá? Para conversar com o médico, e o profissional, ele deve se empenhar em tentar descobrir o que está acontecendo. Será que é só um cansaço por falta de sono, uma exaustão, um excesso de trabalho, ou existe alguma doença cardiológica, pulmonar, né, do trato urinário, neurológica, psiquiátrica, né? Todas essas. Exatamente. Tá. E é por isso que a gente trouxe aqui o Dr. Ricardo Portieri, que é médico, coordenador do pronto-socorro do Hospital Bandeirantes, um excelente hospital. O site é hospitalbandeirantes.com.br e o telefone é 0 operadora 11 3345 2000. Muito obrigada, doutor Ricardo. Foi um prazer recebê-lo. Tenho certeza que foi útil também para toda a população, viu? Obrigado. Leva o meu abraço para a turma do Hospital Bandeirantes. Muito obrigado.